Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor encha seu coração neste dia. Nós falamos domingo retrasado a respeito da igreja sem templo, conforme está no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos, que conta mais ou menos 30 anos da igreja, a história da igreja, seu nascedouro até completar mais ou menos 30 anos de vida. E nós não achamos nesses textos uma menção a um templo cristão. Então nós perguntamos qual é o motivo de a igreja não ter templos, porque a igreja não tinha um espaço que pudesse chamar de um templo cristão. Então, estudando alguns textos, nós descobrimos que a igreja não era um grupo à parte do judaísmo, mas a igreja era parte do judaísmo, era chamada de seita. A ideia de seita aí no Novo Testamento é a ideia de que era um grupo judeu, simplesmente isso, assim como eram também os fariseus e os saduceus, também chamados de seitas, porque eram grupos judeus. A igreja também era um grupo judeu, estava ligada ao judaísmo, não era um grupo à parte. Isso aconteceu apenas lá depois do 90 depois de Cristo, conforme eu já contei naquela ocasião. Então, é por isso que a igreja, então, ela, ela se via também como um grupo judeu, como também os outros de fora da igreja, viam a igreja como um grupo judeu. Portanto, a igreja frequentava os lugares judaicos, como o templo, por exemplo, e as sinagogas, que era um grupo judeu. A igreja era um grupo judeu, então tinha todo esse direito de frequentar esses espaços religiosos judaicos. Então vamos ver hoje a igreja e o templo de Jerusalém, ok? Vamos começar por aí. Então, antes de falarmos sobre a igreja e o templo de Jerusalém, é bom que falemos do templo, ok? O primeiro templo foi construído por Salomão mais ou menos em 959 a.C. e levou 7 anos para ser concluído. Em 1 Reis, capítulo 6, verso 38, você encontra essa história ali, esse tempo. E esse primeiro templo construído por Salomão, ele substituiu o tabernáculo, que era aquele templo que Deus mandou Moisés construir quando do começo da viagem pelo deserto. Ele foi destruído pelos babilônios, ou pelos babilônicos, em 586 a.C., segundo Reis 25, de 8 a 17, tem essa história. Então, o templo existiu, este primeiro templo que Salomão construiu, ele existiu por aproximadamente 373 anos. Então, o templo de Salomão, o primeiro templo, então, né, propriamente dito, o templo, media assim, 27 metros de comprimento. Olhando assim para o templo lá da igreja do Planalto, é a medida daquela porta de entrada até a parede nos fundos ali do púlpito. Então, o templo de Jerusalém, propriamente dito, essa medida então era 27 metros de comprimento e de largura, que é a medida entre uma porta e outra das laterais, media 9 metros. E havia uma altura ali de 13 metros e meio. Você pode ver isso em 1 Reis capítulo 6, no verso 2. O templo estava dividido em duas partes. A primeira parte era um lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, que media 9 por 9, era um quadrado. 1 Reis capítulo 6, 19 e 20. E o segundo lugar que existia ali no templo era o chamado lugar santo, que media 9 metros por 18. No lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ficava a Arca da Aliança, e a tampa que havia por cima desta arca era chamada de propiciatório. No lugar santo, onde só entravam os sacerdotes, ficava o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro.
Do lado de fora do templo, então, estava o altar de sacrifícios e um grande tanque de bronze com água para a purificação dos sacerdotes. A construção do segundo templo foi feita por Zorobabel, depois que o rei Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto onde permitia que o povo judeu, que estava cativo na Babilônia, voltasse a Jerusalém para edificar o templo. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versos 22 por diante, e Esdras, capítulo 1, de 1 até 3. A construção dele começou em 538 a.C. e terminou em 516 a.C., mais ou menos. Esdras 6, 13 a 15 fala do término da construção deste segundo templo. Então esse templo, que foi o segundo templo, ele foi conhecido como Templo de Zorobabel. Ele foi profanado e foi saqueado por Antíoco Epifânio em 168 a.C., mas o templo foi reparado, ele foi purificado e reconsagrado por Judas Macabeu 3 anos depois, ou seja, em 165 a.C. O terceiro templo, ele foi ampliado e foi embelezado por Herodes o Grande, a partir de 20 a.C., terminado em 64 a.C. Assim, através dos evangelhos e do livro de Atos, meus queridos irmãos, é o templo de Herodes que está presente diante de nossos olhos. Jesus andou pelos pátios ou pelos átrios deste templo, conforme João 2, verso 20. Era maior, mais glorioso e majestoso do que o templo de Salomão e o de Zorobabel. Um edifício rico em mármore branco, em ouro e pedras preciosas. Por causa desse esplendor, havia um provérbio na época que dizia o seguinte: quem jamais viu o templo de Herodes nunca viu o que é belo. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito incendiou Jerusalém e com ela o templo. O templo foi destruído também. Nunca mais foi reconstruído. Hoje, no seu lugar, está a mesquita muçulmana de Al-Aqsa ou a mesquita de Omar. Dadas essas breves informações, vejamos algumas relações do templo de Herodes com Jesus e a igreja. O templo e Jesus. O templo e o Senhor Salvador nosso. Os evangelhos não assinalam o mínimo interesse de Jesus pelo culto sacrificial. Ele não era pecador, ele não sacrificava animais, e seus discípulos também não faziam isto. Há uma exceção que era com relação ao rito do Cordeiro Pascual, que não tinha nada a ver com o templo. Era uma festa, era uma refeição em família, nada tinha a ver com o templo. Por isso Jesus participava da Páscoa, ou seja, dessa refeição, em todas as vezes que ele ia a Jerusalém, ele comia com os discípulos a Páscoa. Mas Jesus amava o templo. E é possível notar isso na primeira purificação do templo realizada por Jesus no começo, no início do seu ministério, lá em João capítulo 2, de 13 até 22. Os discípulos lembraram-se do texto do Salmo 69, verso 9, que diz o seguinte: o zelo da tua casa me consumirá. Eles disseram isso no verso 17 de João capítulo 2. Também, na segunda ocasião em que ele purificou o templo, agora no fim do seu ministério, Mateus 21, verso 12 e 13, e também de 18 até 19, são as referências, ele ensinou mostrando a razão deste zelo. Ele disse: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Marcos 11, 17, que cita Isaías 56, verso 7 e Jeremias 7, verso 11.
A mulher samaritana, Jesus disse que a adoração não será mais em um lugar físico determinado, pois será em espírito e em verdade, pois Deus procura verdadeiros adoradores, não edifícios. João 4, 19 até 24. Por isso, Jesus anunciou o progresso com relação ao templo. O templo de Jerusalém iria desaparecer, pois ele, Jesus Cristo, era maior do que o templo. Ele fala isso em Mateus 12, 6, e o substituiria ao ressuscitar. João 12, 18 a 21. E somos parte deste templo espiritual, a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 27. Então Jesus esteve no templo quando era um bebê, para ser apresentado ao Senhor por ser homem e primogênito. Lucas 22, 22 a 24. É mencionado no templo aos 12 anos, discutindo com os doutores. Lucas 2, 41 a 47. Após o batismo, Jesus foi tentado pelo diabo. Na segunda tentativa, o diabo o leva a Jerusalém e o coloca no pináculo do templo. Mateus 4, de 1 até 11. Profetizou a destruição do templo, conforme diz Mateus 24, 1 e 2. Quando estava em Jerusalém, o templo era lugar preferido por ele para ensinar. Mateus 26, 55 e João 7, verso 14. Jesus jamais ensinou qualquer coisa contra o templo. Pelo contrário, sempre teve apreço por ele, ao ponto de frequentá-lo nas ocasiões em que estava em Jerusalém. Vejam, Jesus em Jerusalém, por ocasião da festa da dedicação. O que ele está fazendo no templo? Passeando no pórtico de Salomão. João 10, 22 e 23. Mas vejamos agora a relação da igreja com o templo. A exemplo de Jesus, que sempre frequentava o templo quando estava em Jerusalém, os cristãos que estavam na cidade santa também frequentavam o templo. Depois que Jesus subiu aos céus, Lucas informa que os discípulos estavam sempre no templo louvando a Deus. Está no último versículo de Lucas, Lucas 24, 53. O texto de Atos 2,46 informa que os crentes diariamente perseveravam unânimes no templo. Até a destruição do templo, no ano 70, depois de Cristo, os crentes continuaram a observar alguns ritos tipicamente judaicos, mas agora honrando a pessoa de Cristo. Vejam, por exemplo, Atos 3, verso 1, onde encontramos a narrativa de que Pedro e João foram ao templo para a oração da hora nona, ou seja, a oração das 15 horas. A principal característica da rotina diária do templo era a oferenda dos sacrifícios da manhã e da tarde. A primeira oferenda ocorria logo após o nascer do sol, e a última, a hora nona, ou seja, às 15 horas. Então, nessas ocasiões, os devotos se reuniam no templo para oração. Você pode confirmar isso em Lucas capítulo 1, de 8 até 10. Os apóstolos não desprezaram a tradição judaica de orar em 3 turnos por dia no templo, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. A igreja manteve esse costume. Eles se dedicaram a uma nova fé, mas não a utilizaram como pretexto para violar a tradição. Era a tradição boa, orar. Sabiam que a nova fé e a velha disciplina podiam e deviam andar juntas. Pedro e João eram homens de oração. Entendiam que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Atos 10, verso 9, diz que Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, a fim de orar. Então, este hábito de orar 3 vezes ao dia era posto em prática em qualquer lugar onde estava o judeu piedoso. Não era somente no templo lugar para fazer isto. Onde quer que estivesse, ele podia fazer isso.
Então, você pode ver Mateus 6, verso 5, você vai encontrar essa verdade presente ali. Esse hábito de orar 3 vezes ao dia tem como base o profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, está lá no capítulo 6 de Daniel, verso 10. Os judeus achavam que orar 3 vezes por dia a Deus era suficiente. Passar disso era chatear, era cansar a pessoa de Deus. Mas vejamos algumas práticas da igreja no templo. Por que a igreja lá? Por que ela ia fazendo o templo em Jerusalém? Em primeiro lugar, o templo em Jerusalém era o lugar de reunião da igreja. Atos 2,46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Capítulo 5, verso 12 também de Atos, diz que costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, que era um pórtico que conduzia a entrada para um espaço todo coberto, onde os judeus podiam ficar ali no pátio. Além de ser um lugar de reunião, também era um lugar para orar. Atos 3, verso 1, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, às 15 horas, Pedro e João estavam lá, como era costume dos judeus. Capítulo 22, verso 17, Paulo fala o seguinte: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Também o templo era lugar para pregar. Atos 3, de 11 até 26, Pedro está pregando, é um longo sermão, você pode ler na sua Bíblia depois. Atos 4, verso 1 e 2, Pedro e João foram presos por ensinarem ao povo e anunciarem a ressurreição no templo. Capítulo 5, verso 20, o anjo que abriu as portas do cárcere onde estavam os apóstolos presos, diz para eles: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E aí no verso 25, acharam então os apóstolos no templo. Então diz a pessoa que trouxe a notícia: eis que os homens que recolheste do cárcere estão no templo ensinando o povo. E também em Atos capítulo 5, 42, nos fala que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E finalmente, meus queridos, também era o lugar onde a igreja, pela sua liderança, ensinava o povo. Então, vou citar os textos que já foram lidos aqui, você pode depois dar uma olhadinha na sua Bíblia. Atos 4, versos 1 e 2, capítulo 5, verso 20 e também o verso 42. Vamos aplicar aí um pouco isso aí para nossas vidas. Como o templo de Jerusalém foi importante para a igreja, tanto para a sua edificação quando orava lá, quanto também para a pregação e o ensino do evangelho, a quem quer que frequentasse o lugar, em sua maioria, judeus. Foi lá que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, concedendo poder a ela, conforme está em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você pode ler Atos 2, 1, onde começa a contar a história da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Foi lá que Pedro, no templo, pregou o primeiro sermão da igreja poderosa. Foi lá que quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja após terem aceitado a palavra e serem batizadas. Capítulo 2, verso 41. Foi lá que um segundo sermão de Pedro levou o número só de homens na igreja à marca de quase 5.000. Atos 4, verso 4. É para lá que Deus manda os apóstolos para pregar e ensinar. Atos 5, 19 e 20, também o verso número 25.
É lá que Estevão vai se defender e anunciar Jesus Cristo no Sinédrio. Começa no capítulo 6, verso 8 e vai até o capítulo 7, verso 53. A igreja não é só poderosa na pregação, no templo, mas também em milagres. No templo, Pedro e João curam um coxo, capítulo 3, verso de 1 a 10. Muitos milagres aconteciam no templo, capítulo 5, verso 12. Mas a igreja não estava presa ao templo. Logo percebeu que o templo era apenas um detalhe, uma vez que ela, a igreja, era o templo do Espírito de Deus, e que o campo para a igreja atuar não era aquele espaço ali do templo, mas era o mundo. Mesmo por longo tempo, sem templos que pudesse chamar de templos cristãos, a igreja adorou o Senhor e evangelizou o mundo, então conhecido naquela época. O fruto dos primeiros 30 anos da igreja está no mundo até hoje, esperando a volta de Jesus. E você, meu irmão e minha irmã, é fruto desse trabalho que começou há 2000 anos atrás e nos alcançou. Hoje temos templos, pela graça de Deus. Hoje está fechado. Glória a Deus por isso. Porque nós estamos descobrindo que o templo não é uma prisão para nós. Não é o templo não é o templo fechado que vai nos impedir de adorar o nosso Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele aí estará. Continuamos daqui a algumas semanas nesse estudo a respeito da igreja sem templo. Vamos falar da próxima vez a respeito da sinagoga. A igreja e a sinagoga, um outro espaço em que a igreja também se reunia, nas cidades onde havia igreja e havia sinagoga. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.